Teoria da invalidade do negócio jurídico. Um assunto um tanto quanto complexo. Por isso que nós, alunos do curso de Direito da Unidade Serra Dourada de Altamira, esmiuçaremos todo o conteúdo abrangente do tema, para que se torne fácil a sua compreensão. Iremos dividir o assunto em subtemas. Primeiro falaremos a respeito de um princípio importantíssimo, o princípio da conservação do negócio jurídico, que se refere ao artigo 184 do Código Civil Brasileiro. Em seguida, falaremos a respeito da trifasidade do negócio jurídico, que se resume a existência, validade e eficácia. Agora um ponto crucial: as nulidades absolutas e relativas de um negócio jurídico. Por fim, um princípio muito importante dentro do assunto em questão. O princípio da conversão do negócio jurídico inválido, que se refere ao artigo 170 do Código Civil Brasileiro. Prazer, sou Paulo. Irei falar sobre o princípio da conservação do negócio jurídico, que fundamenta-se na ideia de sua função social, já que eles criam e permitem a circulação de riquezas, garantindo acesso a bens e serviços que favorecem o desenvolvimento econômico e social da pessoa humana, e, consequentemente, a sua dignidade. Dessa forma, o legislador trouxe, como advento do Código Civil de 2002, para a lei civil, a aplicação de princípios naturais com foco no bem comum. O artigo 421 do Código Civil de 2002, que determina a aplicação da função social do contrato, tem caráter de princípio geral de direito. Nesse sentido, é o enunciador do número 22 do Conselho da Justiça Federal. A função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil constitui capítulo geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas. Olá, eu sou a Ellen e eu vou estar dando continuidade na explicação. Eu vou abordar um pouco sobre a trifasidade do negócio jurídico, que se dá em 3 fases, sendo a existência, a validade e a eficácia. Bom, a existência, nela ocorre a presença de 3 elementos: o agente, o objeto e a forma. O agente é aquele que manifesta vontade dentro do negócio jurídico, o objeto é o conteúdo do ato e a forma será a maneira pelo qual o ato será praticado. Bom, a validade. O negócio jurídico ele pode ser válido, nulo ou anulável. Segundo o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer um agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e uma forma prescrita ou não defesa com lei. Bom, na eficácia, trata-se da produção de efeitos do negócio jurídico. No plano de existência, ocorre a eficácia absoluta e a eficácia relativa. Oi, eu sou a Sabrina e para dar continuidade no assunto, eu vou falar um pouco sobre a nulidade. De forma geral, a nulidade ela consiste em ser um defeito do ato e a nulidade ela pode estar contida no próprio ato ou pode ser um vício ocorrido antes do ato ser praticado, mas que acaba prejudicando todos os atos subsequentes. Hoje, eu vou falar especificamente da nulidade absoluta. Bom, a nulidade absoluta ela é decorrente de um vício insanável que fica determinado a partir do momento que é realizado o ato, não podendo ser posteriormente ratificado pelas partes. Bom, a nulidade absoluta ela decorre da violação de uma norma congente que tutela de interesse indisponível da parte ou do próprio estado de jurisdição. Então, essa nulidade deve ser decretada de ofício pelo juiz, podendo ser feita a qualquer momento. A nulidade absoluta pode residir tanto em atos que podem ser repetidos ou supridos, como no caso do vício de citação, que pode ser suprido por uma nova citação, como em atos cuja repetição ou seu suprimento não possa ocorrer, como nos casos de ilegitimidade ativa. Agora, eu vou falar um pouco sobre os efeitos da nulidade absoluta. Bom, quando a nulidade absoluta, deve ser proposta uma ação declaratória de nulidade, que segue em regra geral o rito ordinário. Essa ação, diante da sua natureza predominante declaratória, é imprescritível. Bom, as nulidades absolutas, por envolverem ordem pública, podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.
Então, para finalizar, eu vou fazer um resumo do que seria a nulidade absoluta. Então, o ato nulo, ele atinge interesse público, opera sem pleno direito, ele não admite confirmação, pode ser erguido por terceiros, por interessados, pelo Ministério Público e pode ser citada até mesmo pelo juiz. E a ação declaratória de nulidade, ela é decidida por sentença de natureza declaratória e ela possui efeito ex tunc. Olá, eu me chamo Fabiana e eu vou falar um pouquinho sobre a nulidade relativa, que se refere ao negócio jurídico maculado de vícios, capaz de lhes determinar ineficácia, mas que pode ser eliminado restabelecendo a sua normalidade. A declaração judicial de sua ineficácia, ela opera ex nunc, ou seja, produz efeitos até esse momento. A nulidade relativa trata-se de uma agressão à ordem privada. Lá no artigo 171 do Código Civil, prescreve que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio por incapacidade relativa do agente, por vício resultante do erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. São chamados de vícios de consentimento quando a pessoa está viciada na manifestação de vontade. No caso, se seu declarante tivesse conhecimento da real situação, não teria manifestado a vontade de forma declarada, contendo assim o erro, o dolo, a coação, a lesão ou o estado de perigo, o direito constata que o negócio será anulado. Só não será anulado se der para consertar em razão do princípio da conservação dos negócios jurídicos. Por fim, para resumir ainda mais o que seria esse negócio anulável ou nulidade relativa, é o negócio jurídico que ofende o interesse particular de pessoa que o legislador buscou defender. O negócio anulável, ele pode se tornar válido se suprido a deficiência, conforme o artigo 171 do Código Civil. Oi, gente, meu nome é Vanessa e agora eu vou tratar um pouquinho sobre a Convenção do Negócio Jurídico. A Convenção do Negócio Jurídico, ela tem como base o artigo 170 do Código Civil, o qual diz que, se porém o negócio jurídico ele não contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando ao fim que visavam as partes permitir, supor que teriam querido, se houvesse previsto a nulidade. Então, assim, a convenção legal ela é aquela em que ocorre em alguns casos especificados na lei por determinação legal, independentemente de se aferir qual seria a órbita de interesse das partes circunscrita na declaração negocial. Então, assim, a própria lei ela prevê que certos negócios, sendo inválidos, eles valerão como outro. No campo da Convenção do Negócio Jurídico, a Convenção ela é tratada como um meio de obviar aos inconvenientes da invalidade do negócio. O seu campo de aplicação, por excelência, é o ato nulo, mas admite também que ela pode valer também em casos de anulabilidade, encontrando-se ainda as referências da aplicabilidade do instituto no domínio da ineficácia do negócio. Em suma, a convenção ela tem por intuito transformar um negócio jurídico nulo em um negócio jurídico válido, de natureza diversa, como prevê o artigo 170 do Código Civil. O artigo supracitado ele significa que, se as partes elas assinarem o contrato e digamos que este contrato ele seja nulo por inferir requisitos previstos em lei, esse contrato em questão ele pode ser convertido, ele pode ser aproveitado e ele pode ser transformado em um outro contrato de natureza diversa, caso ele atenda a determinados requisitos. Então, assim, tal possibilidade ela decorre do princípio da conservação do negócio jurídico, que tem por objetivo preservar o negócio em si e a manifestação da vontade das partes envolvidas.